O ser divino que está dentro de você vai florescer, vai florescer, vai florescer. O ser divino que está dentro de você vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer. Ser divino que está dentro de você vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer. Om Ganganapataye Namaha Sharanaganesha. Om Ganganapataye Namaha Sharanaganesha. Ganapati. Ei, Morgane. Boa noite. Seja bem-vinda, tudo bem? Esperando meu amigo Bruno entrar. Ei, Lili. Vamos cantalorando enquanto isso. Falar com ele que ele não anda tão pontual assim, não. Ai. Até que enfim o Bruno entrou. Ei, Bruno. Boa noite. Boa Seja noite. bem-vindo. Gratidão. Tava esperando o Instagram me notificar que você iniciou uma live. Demorou um pouquinho? Uai, não apareceu para mim a notificação, não? É só colocar lá como melhores amigos, aí você não perde uma notificação. Eu já te sigo, tá? Ai, ai. Seja bem-vindo, Bruno. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa Boa noite, noite. Eliette. Boa noite, Vini. Boa noite, Tiger. Boa noite, Morgan. Morgana é minha professora da dança circular. E a Eliette é Ah, a que fez. É, e a Eliette é a que fez o curso de vencimento com a gente. Você lembra quando eu fiz? Aquela amiga minha que fez comigo? lembro sim. Ela. Então, Bruno, vamos falar um pouquinho sobre os oráculos e as terapias? Então, Ei, querida, a gente vai falar um pouquinho sobre a comunhão que existe entre os processos dos oráculos e as terapias. E o legal é que esse papo é um papo antigo, muito antigo. Vamos voltar lá para a Grécia antiga. A gente tem toda aquela comunhão entre o saber e o oráculo, tá muito junto. E quando as pessoas não sabiam o que fazer, né, iam procurar os sábios, e o sábio encaminhava justamente direto para o oráculo, principalmente lá no oráculo de Delfos. E aí se fazia toda uma leitura com base em vários tipos diferentes, por exemplo, a leitura através da posição da fumaça, a leitura através da queda das folhas, tudo para determinar qual que era tanto o adoecimento quanto a forma de tratamento da pessoa. E era fantástico, porque independente da forma que fosse lido, o,
o oráculo, né, se fosse pelas folhas, pela queima, pelo ar, batia certinho com aquilo que a pessoa estava sentindo e a cura que era necessária ter para poder ter esse processo de recuperação. E aí, com o passar do tempo, meio que as terapias barra medicina foi se afastando do processo de leitura oracular, né? Que nada mais é do que o entendimento dos caminhos para poder achar qualquer processo de adoecimento. E é interessante com essa perda, aí foi buscando somente uma parte, né, da origem dele, que é o adivinatório, e aí muitas pessoas durante muitos anos só ficou utilizando os quaisquer tipos de oráculos para essa situação, né, para adivinhar o que que vai acontecer com a minha vida. Como que vai ser? Eu vou ganhar na loteria? Eu vou arrumar um namorado novo? E o legal é que isso foi tanto movimento do Ocidente quanto do Oriente, porque a leitura do oráculo ela é uma leitura que é multinacional, né? Se a gente puder pensar assim, a gente tem desde os índios norte-americanos até os índios japoneses, que são os Ainus, fazendo leitura de oráculo para poder determinar as coisas. E nós mesmo é que saímos separando isso, colocando caixinha aqui, caixinha ali. Se eu vou procurar um namorado ou uma namorada em 3 dias, eu vou lá e peço auxílio da carta. Ó, que legal, ó, eu nem sabia que essa carta ia ser, né? Que já tem um namoradinho aqui que é o Sol. E aí vai e acha, mas para poder fazer assim uma leitura, uma varredura, um entendimento daquilo que pode ser utilizado terapeuticamente, sendo muito sincero, é muito mais recente. Esse reencontro, né? Um amor à segunda vista, um amor novamente entre as terapias e os oráculos. Tanto que temos, de novo, os chamados oráculos terapêuticos, né? Ou a oraculoterapia. Você utiliza o oráculo para poder tratar as pessoas. A gente pode até falar que talvez não pode ser um reencontro de almas gêmeas, né? É, Os mas oráculos com a almas terapia. bonitas mesmo. Um ponto que Ai, nunca ai. deveria ter sido. Porque, olha só, o que que é um oráculo? O que que é uma leitura de cartas? O que que é uma leitura do I Ching, que é o jogo das moedas japonesas ou chinesas? Na verdade, o I Ching é chinês. Nada mais é do que ler a energia daquele local, daquele ponto sobre um assunto. O que é uma leitura por exemplo, uma leitura do Theta Healing? Uma leitura intuitiva do Theta Healing. É você ler a energia, ler a posição de acordo com o Criador, né, de tudo que mas sobre uma determinada situação. Qual que é a diferença dos dois? Tudo é leitura de energia, tudo é entendimento. Então, não existe A diferença forma. entre não existe diferença na mecânica entre o uso terapêutico, né, e o uso para poder encontrar o namorado em 3 dias, né? A diferença é que se você está resolvido internamente através de uma terapia, você encontra o namorado em 3 dias com ou sem uma leitura de cartas, ou leitura de runas, ou leitura do I Ching, ou qualquer outra leitura terapêutica ou oracular, né? E é interessante quando a gente para poder pensar nessa situação, que muitas das vezes eu mesma eu fui ter acesso ao tarô em 2017. Até então eu sabia que ele existia, via algumas coisas, mas sabe quando você nunca nem teve acesso nem para tirar cartas, para solicitar alguém que tirasse as cartas, nem mesmo curiosidade para saber como que funcionava, nem nada, né? E para mim foi uma quebra de um tabu, porque como vinha muito esse conceito de, como fala assim, somente da parte adivinhatória, quando eu conversei com a Ju, a Ju Diniz aqui de BH, que foi meu professor e tudo,
a forma como que ela trouxe, eu tô assim, gente, é muito mais além, né? Nós conseguimos interpretar, igual você mostrou aí a carta do sol, né? Nós conseguimos interpretar cada símbolo e ligar de acordo com o que é que está acontecendo. Isso é um processo dinâmico e cheio de conhecimentos. E traz, como fala assim, uma expansão muito grande, porque muitas das vezes a gente pode falar com a pessoa, olha, tá dentro dessa situação. A pessoa olha para você, aham. Aí a gente, então, vamos usar. Igual eu não trabalho só com tarô, né? Eu trabalho com outras cartas também. Às vezes uma carta vai e fala, e a pessoa vira e fala assim, nossa, mas é isso, que é isso, que é aquilo outro. Aí ela vem e consegue acessar várias coisas, várias coisas. E aí traz esse dinamismo, né? Essa coisa mais orgânica para esse processo. Que é muito lindo, né? É muito lindo. Exatamente, exatamente. Então imagina assim, você vai num terapeuta, você vai lá procurar uma terapia por não saber o que está acontecendo com você. Você não sabe o que está acontecendo, mas sabe que precisa resolver. Por que não? Por que não o terapeuta fazer uma abertura de um oráculo, né? Vai lá, o terapeuta abre o oráculo. Eu não sou leitor de tarô, apesar de ter o tarô aqui do meu lado, estou segurando a carta de tarô. Essa carta aqui é a justiça. Beleza. Aí eu não sei o que está acontecendo. Aí eu faço a leitura a leitura da percepção do que a pessoa precisa através de uma carta de tarô, né? E aí eu percebo que ela não está sendo justa com ela mesma. Ela está se valendo de um estado de autoculpa, porque eu estou percebendo através da leitura da carta que quando eu olho para a carta, eu vejo essa balança desalinhada e eu vejo mais a espada. Isso é uma leitura de tarô. A leitura de tarô a gente não olha só o significado da carta, a gente olha todos os elementos que chamam a atenção. Então eu vejo, ela não está sendo justa com ela mesma, ela está numa situação de autoculpa muito forte, né? Ela está se flagelando muito forte e ela está num estado de muita soberba interna. Então isso aqui já me direciona um tipo de tratamento que eu possa aplicar nela, que eu possa direcionar ela. Vou fazer um tratamento em que vai trabalhar a culpa dela e o soltar dessa soberba, desse empoderamento que não está sendo verdadeiro para ela. Isso como a leitura de uma carta, né? Então, isso aqui já me deu um direcionamento. É o saber interpretar, né? Saber interpretar os sinais. E aí vem uma coisa que é muito importante, não só no tarô, mas em todas as terapias, que é o canal de recebimento das informações, que somos nós terapeutas. Né? Não adianta nada, igual hoje eu trabalhando com a terapia quântica transformacional, não adianta nada eu querer acessar a dor, querer acessar aquilo que mais dói num cliente, se eu não estiver aberta a receber, se eu estiver simplesmente fechada a essa situação. E nós nós terapeutas, né, temos que fazer esse exercício diário de nos colocarmos, né, receptíveis a toda essa energia. E as cartas, teve um dia, a primeira vez que eu tirei para uma amiga minha, ela nunca tinha também, igual eu, também nunca tinha tirado carta nem nada, né? Aí eu tirei, eu gosto muito das cartas, por exemplo, da análise das nossas 4 áreas. Mental, espiritual, o emocional e o material. Aí a gente fazendo esse processo e tudo, né? Na hora que eu terminei de fazer a leitura, que eu fui comentando com ela e tudo, aí no final ela tá assim, como assim? Você descreveu tudo aquilo que eu tô sentindo. Eu tô assim, não fui eu, foram as cartas. Foram as cartas, né? Porque pega exatamente por esse campo energético. Que aí é o que a gente pode pensar, né? O tarô, todas as cartas, você com as runas,
entre outros, né, oráculos e tudo isso ajuda a gente, assim, a acessar, às vezes, o que a pessoa não deixa acessar. Exatamente. E a coisa mais legal disso tudo, por exemplo, a terapia que eu trabalho com mais frequência, a terapia que eu tenho mais afinidade, também mais desenvoltura, é a cromoterapia intuitiva. O que ela diz? Ela diz que eu tenho que utilizar de uma forma bastante efetiva a minha intuição. Então significa que pessoas com baixa intuição não possam realizar essa terapia? Não, só significa que ela vai ter um pouquinho mais de trabalho para isso. Mas olha que coisa bacana. Para eu poder ler um oráculo, eu tenho que estar, como você falou, receptivo. Então, olhar para uma carta e trazer uma informação. Olhar para uma runa e trazer uma informação. E essa informação, quanto mais você confia naquilo que você passa, quanto mais você pratica aquilo que você passa, mais o seu campo intuitivo vai abrir. As cartas são legais porque você olha para a carta, por exemplo, aqui tem a carta do carro. Você olha aqui a carta do carro, você tem a figura, e a figura já te diz muita coisa, que você pode prestar atenção na figura, e essa figura já te traz uma informação. Cada oráculo tem a sua peculiaridade, não é um melhor do que o outro. Mas quando você olha para uma runa, a runa é só um risquinho, tá vendo? A runa é só esse desenho aqui que é a letra. Então, quando você lê uma runa, você não tem o que prestar atenção. Você simplesmente tem que se abrir ao campo. Obviamente, cada runa tem o seu significado. Essa aqui, por exemplo, alfabeticamente é o W, é o Ujo. E ela representa a alegria. Mas aí ela tem N significados dentro desse alegria, do qual eu vou perceber de acordo com o que eu estou aberto à intuição para ver. Ou seja, ver para além do que está aqui. E aí, quando eu levo isso para a terapia, eu consigo perceber o campo terapêutico da pessoa, o campo de ação da pessoa com mais facilidade. Então, eu posso não fazer, por exemplo, ser um terapeuta e ter um trabalho de oráculo, mas não fazer essa abertura para ninguém. Mas eu posso praticar para mim. Porque isso E vai Jung abrir meu fazia isso campo. com tarô, né? O Exatamente. Jung fazia isso com tarô. O Jung Antes da trabalhou com entrada tarô. de cada cliente, ele ia, tirava as cartas para poder analisar como que é que estava a pessoa naquele dia. Exatamente. E o Jung, ele foi o responsável por trazer como posso falar, aumentar a propaganda do I Ching. O I Ching, o livro das mutações, ele é baseado no Tao Te Ching, e ele foi responsável por trazer para o Ocidente todo o entendimento desse jogo de moedas. São 3 moedas que a gente faz a abertura delas, e com essa abertura ele te dá tanto como a pessoa está se posicionando, quanto um conselho para isso. E foi graças ao Jung. O Jung tinha uma percepção que terapeuticamente, como da forma semi-tradicional que ele trabalhava, que os oráculos eram necessários para entender um campo mais profundo. Sim, a Eliette colocou aqui, revela exatamente o que a pessoa tenta ocultar. Sim! A Lili, de vez em Exatamente. quando, nos nossos encontros, nós costumamos, né, Lili, tirar umas cartinhas e tudo, ver o que é que as cartas querem nos dizer, que eu gosto muito de cartas diferentes, gosto muito mesmo. Inclusive, tem uma que eu comprei esses dias, que eu fiquei, assim, apaixonada com ela, que são mensagens simples, é o oráculo da criança. Ele traz pra gente
de forma muito simples. Por exemplo, assim, às vezes um sentimento, alguma coisa que está presa, alguma coisa que você não consegue explicar. E a forma, apesar dele ser chamado, né, de oráculo da criança e tudo, ele não é infantil. Ele é bem para a questão para a gente trabalhar em nós a criança interior. E é muito interessante, porque aí a gente tem, como fala assim, o que a Lili comentou, né, de às vezes não, a pessoa não quer falar, não quer desvendar nem nada. A gente vai ali, tira e traz a mensagem de acordo com o que a pessoa precisa também. Porque às vezes a gente fala, né? Dependendo da hora, a gente pode entusiasmar e falar, né? Mas aí na carta, pelo símbolo da carta, pelo que ela traz e tudo, aí a pessoa traz uma nova, como fala assim, uma nova percepção, um novo entendimento. Eu confesso que eu custei a fazer as pazes com as cartas. A Lili falando que pode levar amanhã. Ai, amanhã a gente tem um encontro nosso. A gente vai trabalhar um bocadinho. O que mais? Oh, Bruno, me conta o que é que o... Também tinha uma resistência com relação a oráculos, porque eu não gostava muito dessa questão de ver o futuro. Ah, eu vou ver o futuro, vou pegar lá o baralho e vou ver o futuro. Quem me ajudou muito sobre entender sobre isso foi a minha mentora, né, que é uma cigana, e que ela faz a abertura do baralho cigano. Né? Eu dou a passagem dela através do meu corpo, fazia isso antes, e ela vinha e fazia o trabalho dela com o baralho cigano. Hoje eu não trabalho com ela dessa forma. A gente trabalha, mas eu não tenho feito essa passagem com ela. Né? Estou até meio em dívida com ela por causa disso. E ela foi e deixou as explicações que a questão do oráculo não é você ver o futuro, é entender as possibilidades e os caminhos. Aí foi quando eu comecei a fazer as pazes com o oráculo. Só que toda vez que eu lia o baralho cigano, tentava ler, né? Eu compreendia pela metade, então a informação ficava picada. E foi preciso um outro mentor meu, também da linha dos ciganos, que falou assim, olha, começa a trabalhar com as runas, que as runas vão te dar esse direcionamento. Então, ela tem afinidade com o tipo de oráculo que a gente usa. Eu tenho mais afinidade com o oráculo das runas. O oráculo das runas me chama mais atenção. Eu tentei aprender o I Ching. Eu tenho o livro do Xing, eu tenho as moedinhas do Xing, mas eu não consigo abrir o I Ching, usar o I Ching como forma de ler. Eu tenho um oráculo do tarô, mas eu também não desenvolvi esse ponto. O oráculo do baralho cigano está lá guardadinho, mas é dela. Então eu também não cheguei a mexer nisso, mas os das runas fui perfeitamente. E tem uma coisa bacana que eu estava outro dia vendo sobre um rumenal. Rumenal é aquele que faz a leitura das runas. Tá? Assim como o tarólogo é o leitor do tarô, o rumenal é o leitor das runas. E ele estava falando que ele estava sentindo que o corpo dele estava adoecido. E ele não sabia como fazer. E aí a gente continua nesse papo da terapia. Então, o que fazer com o meu corpo? Como ele não tinha conhecimento terapêutico, ele só tinha conhecimento das runas, o que ele fez? Ele perguntou para as runas, o que eu preciso fazer para o meu corpo melhorar? E aí veio a runa referente à boca, né? E aí falando que no entendimento dele era a alimentação dele que estava fazendo mal. E aí ele foi perguntar de novo, o que na minha alimentação está me causando mal? E aí sai a runa referente ao fogo. Então ele estava comendo muita comida picante. Então você vê que ele já
Da mesma forma como eu fazia na Grécia ou na China, ou até mesmo na Índia, lá no, usando o Mahalila, você tem. Ele leu aquilo e viu que terapeuticamente era aquilo. E aí começou a atuar, e aí melhorou. E é muito lindo quando a gente dá essa abertura de perceber, né? O que que é que... Como que é todo esse processo? Me veio aqui agora, Bruno, um que eu gosto muito, umas cartas que eu gosto muito, Florais de Minas. Eu sou Ah, que apaixonada legal. pelos florais, né? Eu O tinha visto o de efeito Saint-Germain. o Saint-Germain eu ainda não estudei, não. Eu estudei o de Bach e eu conheço os florais de Minas desde 91, 92, mais ou menos. E aí, quando eu fiz o de Bach, eu tô assim, não, eu quero fazer o de Minas, porque a sintonia era muito grande, muito mesmo. Teve um dia, eu não sei se vai ser meio difícil achar, lógico, né? Não, pior que não. Gente, é assim que funciona as cartas, é assim que funcionam os oráculos. A gente precisa de uma mensagem, a gente precisa de alguma coisa e ela vem aquela mensagem. Eu ia comentar que eu queria ver se eu achava a carta da cauliflora, que é a flor da jabuticaba, né? Para contar um caos de uma um caos de um atendimento e tudo, em que a pessoa não estava, como fala assim, sabe quando você sente que a pessoa não quer te falar, igual ele falou, não quer te falar a verdade por medo ou o que for? E dentro desse processo, no final do atendimento, eu virei para ela e falei assim, eu tô assim, olha, nós vamos preparar um floral para você. Só que esse floral, eu tenho 3 flores que eu já sei que eu vou colocar, só que 3 flores vai ser você quem vai escolher. Aí ela tá assim, ah, mas eu não conheço as flores. Eu tô assim, não tem problema. Eu abri o baralho, abri a carta, né, um todo. E aí a primeira carta que ela tirou é dessa flor linda, da jabuticaba. Daqui uns dias aqui em casa a jabuticaba tá assim. A gente só não tá aproveitando tanto porque os passarinhos não estão deixando. E aí, nesse processo, Bruno, foi muito interessante porque uma das coisas que a cauliflora trabalha é a questão da avareza. E ela falava que todo mundo à volta dela era, sabe? E reclamando de todo mundo. Aí, quando eu li a carta, quando eu falei, né, que eu li para ela o que era e tudo, ela fechou uma cara, nunca mais voltou. Nunca mais voltou. A gente às vezes encontra isso também quando a gente. Porque uma coisa é nós falarmos, a gente fala com sutileza. As cartas normalmente são direto, né? As runas são diretos, o I Ching é direto. Eles são diretos, olha, a mensagem é essa, é pronto, pá, pum, pá. Aí, como diz os povos, tapa na cara, né? Para um lado, pro outro. Exatamente, exatamente. Elas são diretas porque a mensagem é intuitiva. E a intuição, ela funciona na maneira do imperativo. É sempre uma ordem, é sempre um comando. Então, ela não pede para você amenizar. Se vem daquele jeito, existem cartas amenas, né? Em todos os oráculos tem as cartas amenas, e você tem as cartas impositivas, né? Do tipo, a mensagem é essa. Então, por exemplo, dentro do oráculo das runas, eu tenho tenho 3 runas de separação. Uma é mais leve, a outra é menos leve e a outra é radical. Então, saiu a mais leve, você já pode até... A pessoa não tá... A pessoa entende, mas não precisa ser tudo aquilo. Mas saiu a outra é do tipo, ó, acabou, já era. A própria runa fala assim, é uma runa que o significado dela é desintegração.
Então, se você está falando, por exemplo, sobre um relacionamento, ou então melhor, como o nosso papo aqui é terapia, sobre mudança de um padrão de vida, mudança de um padrão de comportamento, e sai a runa referente à desintegração, ela tem que ser uma mudança, uma separação, um rompimento completo. Não tem meio termo, eu posso ir devagar. Não é posso ir devagar. Ou você muda ou gera um câncer. Ou Sim, você muda ou você gera um tumor. Ei, André, boa noite, minha querida. Então, quando vem essa mensagem e a gente alia essa leitura com a terapia, é uma coisa direta. Ou você faz, porque o seu sistema está te pedindo, não é o terapeuta, não é o leitor, não é o tarólogo, não é o oráculo que for, é o seu sistema que está te falando. Ou você muda, ou você realiza a ação, ou você tem uma consequência mais grave. Isso quando a carta, ou a runa, ou a moeda está te falando que é uma posição mais radical. Por exemplo, ah lá, ah lá. Exatamente, e a carta que eu tirei agora há pouco. mas é Ou interessante, muda, ou se muda. é, é interessante, Bruno, que a morte no tarô, ela não é o fim. O fim pode ser a torre O fim pode de uma. ser a roda da fortuna. Não, a roda da fortuna vem trazer para a gente exatamente a transição. Se você pode estar lá no alto e você pode cair, né? Mas Então, é a você pode transição. pensar nessa posição, ou você pode pensar no ciclo de Sansara, o ciclo de dor e Sim, sofrimento. é. Porque a Mas igual, por palavra exemplo, fortuna, pode falar. no grego, ela também era a deusa dos infortúnios, né? A palavra fortuna sim, é o mesmo significado da palavra sorte. E sorte, ela é sempre neutra. Ela nem pode ser positiva ou pode ser negativa. Igual karma. Karma é positivo ou é negativo? O karma é o que é. Simplesmente é. Simplesmente é. Mas quando você comentou aí das cartas, né? E tudo, igual, por exemplo, a morte. Se ela sai para você num jogo, ela tá te pedindo para você mudar. Ela tá te chamando, vamos transmutar sua energia, vamos mudar as informações aí que você precisa mudar. Já a torre, não, é o fim. Se você está seguindo um caminho, saiu a torre, acabou. Encerra esse caminho, começa um processo novo, começa uma vida nova, começa, como se diz assim, um estágio novo de percepção, de visualização, de entendimento. Deixa o velho ir e abra-se para o novo. Exatamente. É igual a runa Nautis, que é a separação e sujeitação. Você pode sujeitar-se à situação e separar e estar lá feliz e contente. Ou você não fez a sua lição de casa, aí você tem a runa Hagalaz. E a runa Hagalaz é essa, da destruição. Fala assim, acabou o prazo. Entrega a redação e deixa a sala. Não tem essa. Então, quando a gente junta o oráculo com as terapias, da mesma forma, a gente faz uma leitura energética da pessoa através do oráculo. O oráculo nos dá essa informação, uma informação verdadeira. E o mais legal é que, para o terapeuta, ela é uma ferramenta de desenvolvimento e aprimoramento do campo intuitivo. Porque o oráculo é puramente intuitivo. Ele pode ser interpretativo? Pode ser interpretativo. Ele começa com o interpretativo, para depois caminhar para o intuitivo. Então, como eu Sim, falei, quando você olha para um tarô, você vai interpretar tudo aquilo que a carta fala, porque ela tem um desenho. enforcado. Quando você migra por exemplo, você migra para as runas, as runas não têm desenho. Quando você migra, por exemplo, para a astragalomancia,
que é a leitura, no início era a leitura da posição dos ossos. Você jogava os ossos e lia lá. Hoje é através do jogo de dados, que é também conhecido como cleromancia. Ele por isso que o imperador romano fala assim, a sorte está jogada, os dados estão jogados, porque está falando de um oráculo dos dados. Quando você olha para aquilo lá são números. Você está vendo o númerozinho dos dados ali. Então, quando você está com um campo intuitivo maior, aqueles dados são mais que dados. Quando a gente está falando, por exemplo, de uma cartomancia com as cartas normais do baralho, as 52. Aí tiram 2 de paus. Aí você olha para o 2 de paus, é 2 de paus, não tem figurinha para 2 de paus. Você simplesmente tem um 2 de paus, e aí tem que vir aquele campo intuitivo. Por exemplo, a aeromancia, que é a leitura através da fumaça do incenso. Como é que você vai interpretar, como é que você vai procurar figuras bonitinhas na fumaça do incenso? Então, é tudo uma questão intuitiva. Então, é legal o paciente, por exemplo, uma leitura de um oráculo, porque permite um entendimento sobre a própria situação, e é bom para o terapeuta aprender um oráculo, mesmo que ele não vai trabalhar com oráculo, para trabalhar o campo intuitivo do terapeuta. O terapeuta, quando ele tem acesso a um oráculo, e aí a gente vai ter que abrir mão desse preconceito de que oráculo é leitura do futuro, é leitura de saber onde está a pessoa amada que vai vir daqui a 3 dias. Não, oráculo lê o campo, ele percebe o campo. E perceber o campo é maravilhoso para o terapeuta, porque abre e sutiliza ainda mais o uso da intuição. É interessante porque quando a gente pensa nessa questão adivinhatória, todos os oráculos têm essa questão adivinhatória. Só que aí é uma bengala que se torna para as pessoas. Elas deixam de ser donas do seu próprio destino e passam. Olha para mim hoje. Posso fazer isso hoje? Posso fazer aquilo hoje? Né? Como que vai ser? Teve uma pessoa uma vez que me procurou, quando ela descobriu, né, que eu trabalhava com cartas e tudo. Tira uma carta para mim saber isso, isso e isso. Eu tô assim, não, eu não tiro carta assim. Eu trabalho com as cartas dessa forma. Nossa, ela ficou assim, indignada comigo. Ficou indignada comigo. Como assim que você faz uma coisa dessa? Eu tô assim, gente, mas foi o que eu escolhi dentro. Oi? Eu vim cá para você achar a pessoa amada para mim, vim em 3 dias, e é assim que você me trata? Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Bruno, você sabe quanto tempo que a gente ainda tem? Deixa eu ver aqui. Tem tempo demais. Agora que são 10h09. Ai, que bom então. Aqui, dentro de... Eu sei que você faz isso todas as segundas-feiras. Mas tira pra gente uma agora, uma runa agora, qual a energia que tá... Então vamos lá. Como a Rê falou, toda segunda-feira, lá no meu perfil, eu faço uma leitura de um conselho. Não é uma leitura de o que vai vir da semana. É um conselho. O que as runas nos aconselham. E é basicamente isso que ela está pedindo e é basicamente o que eu vou fazer. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente faz para toda abertura de oráculo é pedir uma licença ao oráculo. Né? Por que pedir licença para o oráculo? Porque você, na verdade, está reverenciando um aspecto do divino. O oráculo é divino. Todo oráculo é um exercício de divinação, ou seja, de culto ao divino. Todo oráculo está ligado ao divino. Todo oráculo, por exemplo, aqui das runas, está ligado ao culto dos nórdicos para Odin. Odin que trouxe as runas para a gente, né? E aí a gente tem esse culto. Então, vamos nesse momento pedir licença para poder fazer a abertura,
para tirar um aconselhamento ou um entendimento do que possa vir para nosso trabalho interno ou externo. Que assim seja. Então, vamos ver que runas que traz. Vou virar aqui a câmera. Então, observe aqui, essa runa aqui é a runa que fala a respeito de fertilidade. Na verdade, também é uma runa voltada ao aspecto do masculino. Ah, mas é uma runa do homem? Não. O masculino não tem necessariamente a ver com o homem. Tem a ver com uma energia de ação. A palavra masculino, ela fica meio deturpada aqui. O legal seria que ela fosse a energia do Yang. Yang fica mais correto do que a energia do masculino, mas ela é uma runa do homem mesmo. Então ela está dizendo o seguinte: que conselho que está dando para a gente? Olha, para que as coisas que você tenha façam sentido, você tem que colocá-las em movimento. O solo, por mais fértil que seja, ele só dá frutos se você ara, se você planta, se você cuida, para que o fruto apareça. Pode ter a força que tiver o solo, você pode ter o potencial que você tiver aí dentro, e que é um potencial grande. Se você não confiar que esse potencial pode fazer a mudança no mundo, e colocar ação nesse potencial, ele só vai ser um potencial. Ele nunca vai se realizar. Então a lição que essa runa traz para a gente é o seguinte: ela, além de ser uma runa de fertilidade, é uma runa de proteção. Ela fala o seguinte: olha, não adianta você ter todo o potencial para realizar aquilo que as pessoas falam que você vai realizar, se você não colocar movimento, se você não colocar ação, se você não colocar a semente no solo, sempre vai ser só um potencial. Ela vai ficar protegida e guardada e resguardada. E sempre vai ser um potencial. Nunca vai realizar absolutamente nada. Então é isso que eu sinto vindo desta runa. O conselho para ser dado através dela, mesmo que o significado dele seja fertilidade, masculino, proteção. Então, é tudo uma força do qual a gente olha para o desenho e sente, mesmo que ela tenha um significado. Runas positivas podem trazer significados negativos. Basta só sentir o campo. Fazer uma pergunta em cima disso, Rê? Não, show. Bruno, conta pra gente como que é que as terapias e os oráculos surgiram na sua vida? Ah, claro. Bom, a terapia foi porque eu frequentava um terreiro de Umbanda. E o terreiro, ele tinha em cima o terreiro e embaixo tinha um centro de atendimento, né? Ele trabalhava com uma terapia intuitiva, que é a terapia que eu atuo e dou curso. E aí a nossa zeladora, ela falou que seria interessante eu conhecer o ministrante do curso. E foi quando eu comecei a me aproximar desse ponto. Na época, eu ainda estava cursando o curso de física. Tenho formação em física, né? Eu sou professor de física. E eu pensava que eu ia atuar terapeuticamente somente quando eu ficasse velhinho, né? Ficasse lá velhinho, fosse me aposentar, deixasse a minha carreira como professor. E não foi isso que aconteceu. O universo sutilmente veio sussurrando para mim: não, vá lá, comece a atuar terapeuticamente, vai ser legal para você, tá no seu Dharma, né? Sutilmente falando, assim como um pirilampo
lá no ouvido, e eu não dando conta. Aí chegou um momento em que eu tive uma quebra total no meu padrão, e foi graças ao trabalho de oráculo de uma amiga minha que me conduziu a algo que eu já sabia, que era o servir terapeuticamente. Então foi graças ao oráculo que eu vim para as terapias, né? Eu deixei a minha carreira como professor de física e comecei a atuar terapeuticamente. Uma das coisas que me tranquilizou muito nesse ponto foi que ela falou assim: olha, você nunca vai deixar de ser professor, porque é uma coisa que está na sua natureza. Só que agora você vai ser professor de outras coisas, de outras leis, inclusive a aplicação da física dentro das terapias. E foi aí que eu comecei a trabalhar terapeuticamente. E onde que entra os oráculos nesse ponto? Eu ainda não tinha firmado como terapeuta, né? Ainda estava antes dessa quebra da minha vida. E uma mentora minha começou a querer trabalhar. E ela quis trabalhar, e eu não sabia como trabalhar, e ela A foi me cigana? indicou. É, a cigana. E ela indicou que ela queria trabalhar com tarô, com baralho. E um dia eu fui na loja de material de Umbanda, falei assim: você quer trabalhar? Tudo bem, então você escolhe a sua ferramenta, porque para mim não faz diferença nenhuma, né? E foi quando ela escolheu. E ela escolheu da seguinte maneira: eu pedi para a vendedora colocar todos os oráculos de carta que ela tinha lá, e eu fui colocando a mão em cima. Quando eu cheguei no baralho cigano, eu senti um gelo enorme na coluna, e eu falei: ah, não, é esse aqui, é essa aqui que ela quer. E aí eu comecei a dar passagem para ela atender. E foi mais para frente, quando eu precisei, e aí minha intuição ainda variava muito, porque sou uma pessoa que tem muita racionalidade, um professor de física, trabalha muito com exatas, você tem mais o racional dedutivo do que o sensível intuitivo. Você tem essa separação. E foi uma fase muito complicada, que eu precisava de respostas. E as respostas não estavam vindo porque eu não estava entendendo. E eu comecei a querer ler o oráculo dela e só estava pegando a informação pela metade. E aí foi o outro mentor, que também é da linha dos ciganos, que falou assim: olha, runas é o caminho para você. Aí eu falei assim: poxa vida, runas? Que raios é runas? Aí eu fui pesquisar, né? Eu vi que eram letras do alfabeto escandinavo que tinham uma propriedade de interpretação do campo intuitivo, do campo energético. E o legal é que não é somente as runas que tem isso. Existe um oráculo que é das letras e números, também eu não vou conseguir me lembrar o nome dele, que, se eu não me engano, ele surgiu com Israel. As letras, o hebraico também tem o mesmo poder de leitura, de interpretação oracular que tem as letras escandinavas. E veio muito forte isso. Na hora que eu peguei o oráculo das runas e comecei a entender e sentir, falando: é esse oráculo que eu vou trabalhar em mim, porque eu não abria ele. Então eu fiquei muitos anos, comecei a trabalhar terapeuticamente, foi 2 anos trabalhando como terapeuta, para poder depois abrir o oráculo. E eu cheguei num ponto que eu queria usar ele como terapia não, como atendimento. E aí o que eu fazia? Eu perguntava para ele, porque você pode perguntar para o baralho que ele te responde. E eu perguntei para ele: posso atender com as runas? E aí vinha a resposta: não. Positivo. Perguntei isso um tempão, fiquei perguntando para ele um tempão. E vinha sempre a Você resposta: ainda não. repetiu Aí, a por pergunta fim, várias vezes? foi um montão de vezes que eu perguntei, sempre vinha a resposta não. E como é que vinha a resposta não? No caso das runas, você tem as runas com o sentido positivo e o sentido negativo, que é ela invertida. E sempre estava vindo, ou ela vindo com o sentido negativo, ou uma runa neutra, que ela não tem nem para cima nem para baixo, só que ela tem um viés mais negativo. Que nem eu mostrei para vocês o Garlas, que é aquela que tem o formato do N, né, minha runa, ela tem o formato de N. Mas se você for procurar na internet, na verdade, já tem o formato de H.
A pessoa que pintou ela, ficou parecendo um N. E vinha só uma runa com esse significado mais do tipo, não. Não. E foi quando eu abri mais e me permiti mais a intuição, e isso veio muito do processo terapêutico, que as runas me permitiram trabalhar com elas na forma de oráculo para atender as pessoas. E agora é uma das ferramentas que eu mais uso durante o processo dessa quarentena que a gente está tendo. Eu tenho trabalhado online, né? E duas das terapias que mais sou requisitado as runas e a numerologia, que não entra no processo oracular. Mas que depende muito de intuição, apesar de nós termos ali, né, os números. Se você é assim, o 8 significa uma pessoa que é muita expansão, muita justiça e tudo mais. Aí na hora que vai ler lá o processo do mapa, aí você sente que aquele 8 na verdade está negativo. E a pessoa está vibrando em arrogância, está vibrando em orgulho, o ego está super inflamado e a justiça dela está lá embaixo. Então aquele 8 está um 8 negativado. Mas é só um número, você vai fazer na conta lá e na hora que vai ler o mapa, você vê, opa, tem uma coisa errada bem aqui, eu sinto que está aí. E da onde que vem esse sentir, esse feeling, como dizem os americanos? Vem da leitura das runas, que abriu muito o meu campo intuitivo, e veio do trabalho terapêutico. Então, terapeutas, recomendo fortemente, vai aprender oráculo. Eu vou abrir para... Não preocupe em abrir para ninguém. Vai aprender oráculo para melhorar o seu campo intuitivo. Se você não quiser trabalhar com oráculo, não precisa. Aprenda. Leia para você mesmo. Abra o seu campo intuitivo. Quanto mais você confiar no oráculo que você está lendo, sobre um assunto que pode ser coisa boba, vá lá ler o oráculo. O oráculo vai te abrir o campo intuitivo. É batata. Começou a mexer com oráculo, seu campo intuitivo abre mais ainda. Expande mais ainda. É interessante porque as terapias, para mim, elas surgiram o desejo de fazer lá em 90 e poucos, 91, 92. Estava com os meus 20 aninhos. Só que é um processo que a gente tem que acreditar, né, na gente também. E na época eu acreditava que eu não tinha capacidade de trabalhar com as terapias. E dentro desse processo de acreditar que eu não tinha capacidade de trabalhar com as terapias, continuei com a administração, né? Aí fui totalmente para a área, continuei na área empresarial, porque eu já trabalhava já há 8, 7 anos, não sei. E continuei, e ao longo dos anos, até 2015, foram vários chamados. Posso, assim, inúmeras vezes, mas todas as vezes eu não dava atenção. Isso aí, Lili, segue mesmo que está sendo solicitado. E dentro desse processo, amanhã eu levo um livro para você, me lembra. Dentro desse processo, chegou em 2015, eu fui para um acampamento no meio do mato, no meio do nada. Foram 3 dias sem contato, assim, com a vida aqui fora, né? Totalmente em reclusão mesmo. E dentro desse processo veio muito forte para transmutar toda a energia, transmutar todo o processo. E como animal de poder, que a gente fez uma meditação lá, veio a borboleta para mim. Eu tô assim, então vamos mudar. Se é para mudar, então vamos mudar. E aí eu já voltei, já comecei nas terapias, já fazendo, a primeira foi o reiki, né? Aí foi Piscine, né? Formações e tudo. E o interessante é que dentro desse processo todo, eu fui chamada um dia para poder conhecer a barra de Axis. Eu nunca nem tinha ouvido falar. Aí, que foi em 2017. Aí fui eu, a Ju Diniz, que foi minha professora de tarô, e uma amiga da Ju.
Terminou, nós fizemos a sessão teste, o curso ia ser no dia seguinte, nós fomos para poder conhecer, para poder fazer o curso de barra de Axis. Mas quando eu cheguei lá, eu falei assim, gente, isso não é para mim. Eu não senti o barra para mim de jeito nenhum. E aí, voltando, né, a gente almoçando e tudo, na hora de ir embora, eu e a Ju começa a conversar. E ela começa a comentar comigo sobre o tarô, que é isso, que é aquilo outro e tudo. Os olhinhos fizeram até assim, né? Aí eu tô assim, quando você vai dar outro curso? Ela tá assim, eu não tenho previsão não. Eu tô assim, então já pode marcar aí que você tendo disponibilidade, hoje eu vou fazer. Aí fiz e de lá pra cá tenho trabalhado de forma, né, com o tarô terapêutico e o auxílio de outras diversas cartas. Então, assim, eu sou apaixonada. Nossa, eu tenho que ficar segurando quando eu entro, né, nos sites e tudo, porque para mim cada uma, às vezes para você eu tiro uma carta, tem um significado para você, para outra pessoa já aquele mesmo oráculo não vai ter o mesmo significado. Então, assim, eu sou muito de trabalhar com exatamente a intuição. Qual carta que eu devo tirar para essa pessoa? Outro dia foi incrível, porque eu estava num atendimento online. Normalmente, no atendimento online, eu não faço a tiragem de nenhuma carta, né? Nem das de mensagem, nem nada. E eu já comentei com você, né? Quando eu não escuto, quando eu não presto atenção no que é que estão me falando, vem aquele zoom do ouvido, né? E tô sentindo incômodo, incômodo, incômodo. Parei, olhei assim para as minhas cartas, eu olhei assim de lado, porque ficam aqui, olha. Todas as minhas cartas. Aí eu olhei para elas assim, eu tô assim, tá, então tá. Fui, peguei, tirei pra pessoa, falei. Aí ela parou e ficou assim pra mim, nossa, Renata, eu precisava ouvir isso. Aí eu olhei assim, eu tô assim, tá, nós comentamos isso várias vezes aqui ao longo da sessão, mas na verdade ela não estava acessando, né, a informação. Precisou ouvir as cartas e trazer. Falar nisso em cartas, eu vou tirar uma pra gente, o caminho dos sonhos. Oba, é bom que a gente vai fazer a tiragem e a gente já está chegando no finalzinho da live. Fica como a nossa mensagem final, caminho dos Exatamente. sonhos. Esse é um oráculo muito interessante, ele vem em um livro e tem um exercício diário para a gente escrever os nossos sonhos, escrever o que a gente quer, traçar através dele. Então vamos ver. No tarô, ou em qualquer carta, normalmente a gente embaralha antes, dá uma embaralhada. Se a gente for tirar o tarô, a gente ainda pede a pessoa para poder partir, para vir a energia dela, mas quando está online não tem como. E no caso aqui, eu vou estar tirando para nós, né? Qual que é a mensagem do caminho dos sonhos para nós, para essa noite, para os nossos sonhos. É interessante, Bruno, que normalmente minha mão... 26 segundos! Então eu vou ler. Os verdadeiros humildes são grandes homens e grandes mulheres. É necessário ter coragem para se ter humildade. Gratidão. Exatamente. Gratidão.